Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós iniciamos na semana passada uma série de palavras com o tema Igreja, Família e Sociedade, onde nós estamos abordando a inter-relação entre essas temáticas, o nosso papel então como cristãos, na família em primeiro lugar, depois na igreja e depois então na sociedade em que estamos inseridos. Lembrando mais uma vez os amados que essa temática ela não está em ordem de importância, né? O pastor Tiago não ficou fora da casinha, né? A igreja está aqui em primeiro lugar por uma questão de fonética, ele ficou soou melhor ali no título, então por isso nós colocamos, mas nós cremos que a família ela é o nosso primeiro ministério, o grande ministério que o Senhor nos deu. Eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12 a 17. Semana passada nós falamos sobre paternidade saudável, então a paternidade eclesial, a paternidade familiar, eclesial e a paternidade social. O nosso papel como orientadores, como pais, dentro dessas três esferas. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de relacionamentos, né? E nós vamos falar sobre esta temática, abrindo portas ou então levantando muros. Sempre nessa esfera, nessa medida que nós temos meditado, nos relacionamentos familiares, será que nós temos aproveitado para que portas sejam abertas? Então o texto do Antigo Testamento, que é muito interessante, que ele declara assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E é interessante porque porta não tem cabeça, né? A não ser que essas portas sejam cada um de nós. Portas para que o Rei da Glória entre através dos nossos relacionamentos. Eu e você somos constituídos dessas portas, onde nós podemos abrir portas para que o Rei da Glória alcance as pessoas. Dentro da nossa casa, é o primeiro ambiente. Em segundo lugar, dentro da própria igreja, né, nós podemos viver igreja sem que Jesus esteja presente. Isso é muito perigoso. Viver um meio religioso, mas sem vivermos os princípios do reino. E nós então podemos abrir portas dos relacionamentos para que entre o Rei da Glória também na nossa sociedade. Ou então nós podemos colocar muros de separação, barreiras, colocarmos estigmas, colocarmos empecilhos entre os nossos relacionamentos. Mas acompanhe comigo então Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Feche os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar este tempo diante do Senhor, tempo de meditarmos na Tua Palavra, tempo de edificação, e nós clamamos, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós com Teu toque, com o Teu poder, agindo nas nossas vidas, que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito, que a Tua presença age em nossos corações,
produzindo em nós a transformação no nosso caráter, no nosso jeito de pensar, trazendo atitudes diferentes no nosso dia a dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta de Paulo aos Colossenses aqui, a igreja na cidade de Colossos, né, foi escrita em 61 depois de Cristo, num período bem recente, ali pós morte e ressurreição de Cristo. Há uma cidade que tinha algumas características peculiares, né? Por exemplo, havia uma prática comum de libertinagem na área da sexualidade. Parece que é engraçado, talvez você fale, pastor, muitas dessas cartas, muitas das cidades onde a igreja estava sendo estabelecida, se repete alguns padrões, e realmente, queridos, muitas das cidades antigas, cidades principalmente onde haviam ali os povos gregos ali, havia muita libertinagem na área da sexualidade, justamente por causa da criação desse povo. Havia também ali pelos habitantes daquela cidade uma grande fascinação pela astrologia, pela demonologia ou pelo mundo espiritual. Nós vamos ver daqui a pouquinho o porquê disso, né? Havia uma religião na época que tinha uma grande ênfase nesta área espiritual, trazendo também um descrédito à nossa vida material. Havia também um sincretismo religioso muito grande. Haviam ali povos judeus, haviam povos gregos, haviam outros tipos de pessoas que acabaram chegando naquela cidade, porque aquela cidade também, por um longo tempo, foi uma cidade muito frutífera. Posteriormente, duas outras cidades ali próximas, Hierápolis e Laodiceia, cresceram muito mais do que ela, e ela acabou então virando um refúgio ali de colonos ali, né, de pessoas vindas de vários lugares, mas virou uma aldeia, uma vila pequena. E uma outra característica também que se assemelha muito com a nossa realidade é a intenção de desintegrar a família tradicional. Nesta região, a família tradicional já tinha caído em descrédito, né? E aqui Paulo, ele escreve à igreja de Colossos, justamente para elencar algumas coisas muito importantes no que diz respeito a isso. Essa cidade também, ela estava bem próxima ali de Éfeso, só para a gente se situar na história antiga, né? Em torno de 160 quilômetros ali da cidade de Éfeso. E é interessante que um pouquinho depois, a cidade já estava então em declínio, por causa de Laodiceia e de Hierápolis, mas um pouquinho depois que Paulo escreveu essa carta, a cidade sofreu um grande terremoto, e aí então foi totalmente destruída junto com as outras duas cidades, né? Então o processo ali foi bem doloroso no que diz respeito à própria caminhada da cidade. Então uma crise muito grande se estabeleceu logo depois então desta carta ser escrita, né? Não tem nada a ver com a carta, mas do ponto de vista histórico. E ali nós temos na igreja três influências maiores. Uma são daqueles judaizantes. Quem são os judaizantes? São judeus convertidos ao cristianismo, mas que na essência traziam ainda as práticas da Torá, da lei, né, dos livros, dos 5 primeiros livros da palavra, onde tinham aquelas práticas ritualísticas. E uma vez que eles se convertiam, eles cobravam ou colocavam em descrédito os irmãos que não praticavam a lei. Um exemplo disso que é alvo de muitas ministrações de Paulo, é a circuncisão, né? Então os irmãos judaizantes, eles sempre tentavam trazer de volta uma caminhada baseada no legalismo. Uma outra doutrina, ou se é que podemos dizer assim, uma outra influência, era dos gregos, né? Os gregos que se convertiam, vinham de uma realidade de promiscuidade, vinham de uma realidade de um misticismo muito grande. Então quando nós olhamos para a mitologia grega, né, que para alguns é apenas um sistema mítico, mas nós entendemos e podemos ver que faz alusão a uma realidade espiritual também, onde nós temos ali demônios que são chamados de deuses, entidades malignas, né? Tendo em vista que Paulo, por exemplo, ele encontra uma pitonísia determinada vez, já ministrei sobre essa temática, aqui no original é espírito de Piton, né, ou espírito de serpente, que era uma mulher que servia como sacerdotisa no Monte Parnassos ali, no templo de Delfos, onde Apolo, que era a entidade superior, então, era o deus adorado ali pelos gregos.
E quando a gente olha para esta realidade, Paulo é um instrumento de libertação na vida dessa mulher, porque ela estava endemoniada. Então, quando ela proferia ali os seus oráculos, né, dentro dessa mitologia, quando nós olhamos para a literatura antiga, mito não é mentira, né, mas o mito é toda uma formulação ao redor de uma temática. Mas quando essa mulher é liberta, aquele demônio sai dela, nós vemos que não é simplesmente uma realidade mentirosa, mas era uma realidade espiritual. Então todos os gregos, eles estavam muito abertos para um misticismo de forma geral. Então eles vinham para a igreja, tinham uma experiência com Cristo, mas continuavam tendo aí as suas experiências transcendentais, segundo a cultura grega que eles nasceram. E finalmente uma terceira e última influência, a influência do gnosticismo. E aqui a religião gnóstica, essa expressão significa então conhecimento, né, do grego gnosis, era uma religião que ela dava muita ênfase às questões espirituais, mas a visão dela era muito dualística, né, e bem extrema, ou seja, daquilo que é espiritual, transcendental e místico, vale tudo, daquilo que é carnal, não se aproveita nada. Ou seja, o cerne da ideia do gnosticismo era que nada do que você faz no teu corpo terreno influencia a tua realidade espiritual e vice-versa. Por isso, eles viviam uma prática de promiscuidade muito grande e mesmo assim, eles continuavam achando que estava tudo certo. Por outro lado, na área espiritual, eles davam tiro para todo lado. Eles não viam problema, por exemplo, em adorar o Deus verdadeiro, que nós cremos como Deus verdadeiro, a Cristo Jesus, e continuar com práticas ocultistas, com outras entidades ou outros deuses. E tudo isso, querido, eram influências que estavam dentro da igreja local, mas também nos relacionamentos, então, interpessoais dos irmãos da igreja. E aqui, certamente, trazendo para a nossa realidade, nós convivemos com os irmãos aqui dentro da igreja, temos os nossos relacionamentos saudáveis, relacionamentos que acrescentam, relacionamentos de crescimento, mas aí fora também, no mundo secular, nós também temos relacionamentos. E por um longo tempo, eu ouvi muitas ministrações e muitas mensagens que na verdade nos impeliam ou nos incentivavam a não ter nenhum tipo de relacionamento com pessoas que não professassem a mesma fé. E o que acontece então é que a igreja e as famílias cristãs se isolam dentro de uma redoma de vidro, se afastando totalmente. E na verdade se estabelece então um grande muro que divide então aquilo que é sagrado daquilo que é profano. Agora entenda, queridos, que o nosso papel como igreja, dentro dessa temática, igreja, família e sociedade, é sermos influenciadores. O nosso papel como filhos e filhas do Senhor é influenciar. É claro que há situações e situações. Por exemplo, quando nós pegamos algum jovem, por exemplo, que ainda está neófito na fé, ou ainda não está muito firmado nos seus princípios e conceitos, nós vamos trabalhar. Se ele estiver sendo influenciado, nós vamos ministrar. Então ele evita um pouco, né, o contato. Eu me lembro, por exemplo, da minha infância, quando determinada vez minha mãe me chamou a atenção. Eu não lembro qual foi a palavra, mas eu soltei, não sei se era um palavrão, um xingamento. Dei uma resposta que não era comum na nossa realidade. E logo minha mãe identificou que era uma pessoa que eu estava caminhando. Qual foi a primeira ministração dela? Que eu não deveria fazer isso, que eu deveria influenciar, mas se eu não estava conseguindo influenciar, eu precisava evitar um pouco aquele relacionamento. Agora, nós estamos falando de uma criança, de um pré-adolescente, né, que não tem a maturidade suficiente. Agora, nós precisamos levar em conta que sobre nós está essa possibilidade constante. No que diz respeito à família, como o primeiro ministério das nossas vidas, nós podemos constantemente construir muros que impedem os nossos relacionamentos. Agora, não mais falando apenas de família nuclear, ou seja, você com a tua esposa e os teus filhos, mas também com eles, mas estendendo um pouquinho para tios, tias, familiares que talvez não conhecem o Evangelho. Nós podemos continuar erguendo muros de isolamento,
porque a pessoa tem uma determinada fé diferente das nossas, ou nós podemos ser essas portas para que entre o Rei da Glória, portas para que Jesus chegue até essas pessoas. Do ponto de vista da igreja, nós podemos, dentro do próprio corpo de Cristo, vivermos divisões. Quando nós estivemos ministrando hoje pela manhã, a temática da escola bíblica hoje foi ninguém é de ninguém, porque haviam irmãos que diziam que era de Paulo, que foi o fundador da igreja de Corinto, outros diziam que era de Apolo. Apolo foi o pastor ali de um período intermediário, alguém muito eloquente, falava muito bem acerca da palavra, e também movia muito no sobrenatural. Outros diziam então que eram de Pedro, atribuindo a Pedro, por exemplo, uma caminhada mais fundamentalista, mais legalista, e tinha um outro grupo que dizia que não era de ninguém, que eram o grupo dos espirituais ali, né? Que eram mais espirituais do que os outros. E na prática, dentro do próprio corpo de Cristo, se nós não entendemos esse princípio de derrubar muralhas e abrir portas de relacionamento saudáveis, nós começamos a viver isolados também dentro do próprio corpo de Cristo, porque há diferentes formas de crer. Porque um é mais avivado, o outro é mais tradicional, né? Sendo que tudo isso faz parte da multiforme graça de Deus. E nós vamos começar então a tolir uns aos outros. No que diz respeito ao nosso relacionamento com a sociedade, nós vimos aqui aos Colossenses, Paulo ministrando a igreja sobre esta realidade, porque a igreja muitas vezes estava sendo influenciada pelas práticas mundanas. Agora, em nenhum momento, nós vemos a palavra simplesmente corte os relacionamentos, vamos erguer um muro. O próprio Jesus diz, eu não te peço que os tires do mundo, falando acerca dos discípulos, orando ao Senhor, mas que os livres do mal. Ou seja, através dos nossos relacionamentos, diante da sociedade, nós vamos ser canais para que Jesus entre nestas vidas, para que Jesus alcance estes corações. E nessa noite eu gostaria de trabalhar alguns princípios neste texto, justamente nessas três esferas. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção e fizesse esse exercício. Cada um dos temas que nós vamos trabalhar aqui, pense neste tema, como eu posso aplicar nos meus relacionamentos familiares. Segundo, como eu posso aplicar nos meus relacionamentos dentro da igreja, do corpo de Cristo. E como eu posso aplicar este princípio nos meus relacionamentos diante da sociedade, pessoas que não conhecem a Cristo na sociedade. O primeiro dos princípios que eu vejo aqui é acerca de nós termos o caráter de Cristo. Olha o que o versículo de número 12, Paulo nos exorta e nos chama a atenção. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vou ler de novo. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Verso 13. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui a expressão suportar, no grego aqui é nekormai, que significa levantar, sustentar, carregar, suportar ou dar suporte. Dá a ideia de, por exemplo, uma pessoa que está com o pé machucado, um abraça de um lado, o outro abraça de outro, e você dá suporte à pessoa. Agora, o que isso reflete nos nossos relacionamentos familiares? Muitas vezes, pode acontecer que no ambiente religioso, nós vivamos uma aparência muito legal de perdão, de comunhão, de termos o caráter de Cristo. Então, pode acontecer que você venha com a tua nuvem, né, com o teu carro de nuvem celestial, estacione aqui na entrada da igreja, e quando nós entramos aqui no templo, que delícia, né? Declaramos canções, como é precioso, irmão, nós estamos juntos, que maravilha, tudo uma delícia. Mas quando nós chegamos nos nossos ambientes familiares, pode ser que essa não seja a realidade. Daí talvez você se depara com um relacionamento ríspido,
Ao invés de demonstrarmos o caráter de Cristo, e aqui o caráter de Cristo, Paulo elenca algumas questões acerca de como nós vamos agir com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E ele trata acerca do perdão. Ele trabalha algumas esferas do caráter de Cristo que tem a ver com as nossas reações, com o nosso trato uns para com os outros. Agora é fato que muitas vezes nós exercemos muito mais compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e perdão com aqueles que são de fora, não motivados muitas vezes pelo amor genuíno de Cristo, mas muitas vezes motivados pela aparência. A nossa preocupação muitas vezes não é fazer porque é o certo, ou porque eu amo meu irmão, então eu estou revestido de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência, eu estou dando suporte, por isso eu perdoo. Mas muitas vezes nós estamos preocupados, mas se eu não resolver isso com ele, o que vão falar de mim? Qual vai ser a minha imagem diante da sociedade? Ou qual vai ser a minha imagem diante da igreja? Vão falar, olha como ele age, ou como isso, né? E nós esquecemos muitas vezes dessa dimensão na família. Primeiro nos relacionamentos conjugais, relacionamentos com filhos, mas por que não ampliar um pouquinho? Com os irmãos, com os tios, com os primos. Como é difícil muitas vezes, queridos, nós vivemos o caráter de Cristo na nossa vida, com a nossa família, pessoas que nos conhecem, pessoas difíceis de lidar. E aí nós usamos da premissa do dito popular, que santo de casa não faz milagre, e justificamos às vezes até pela frase de Jesus, quando ele sai então daquela cidade, ele diz que o profeta não tem honra na sua casa, e nós simplesmente deixamos os nossos parentes e familiares para lá, sem entender que antes existe uma responsabilidade nossa como cristãos, em primeiro lugar com a nossa família. É claro que talvez você é como eu, que tem a nossa família espalhada aí pelo Brasil, em vários lugares, mas entenda que o Senhor tem falado tão forte comigo, querido, e com a minha família, com a minha esposa, que nós temos nos organizado, muitas vezes em períodos de férias, ou em períodos de momentos que nós estamos em viagem, para justamente visitar parentes que nós não tínhamos muito contato, às vezes pessoas que não professam a mesma fé, para nós sermos canais de bênção, canais de amor, canais de compaixão, de bondade, para que a presença do Senhor possa chegar também através das nossas vidas. Muitas vezes nos preocupamos com os de fora, quando na verdade o nosso primeiro ministério é a família. Nós devemos nos revestir para que a nossa família seja um ambiente, um lugar onde manifesta a compaixão de Cristo, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Como é difícil, né, queridos, vivermos a mansidão e a paciência em tempos de pandemia, né? Na verdade não é em tempos de pandemia, é porque antes a gente se entretinha com muita coisa, né? Tinha muita coisa para ocupar os filhos, a família, e de repente o Senhor nos coloca numa arca de Noé, e de repente começa a faltar a paciência ou a mansidão, ou nós precisamos começar a exercitar um pouquinho mais, suportar uns aos outros, que não é aguentar, tem que suportar aquele fulano, não, meu irmão, eu quero te ajudar, vamos caminhar juntos, com humildade, com mansidão, com paciência. Os nossos relacionamentos na igreja, encharcados de bondade, de compaixão, de humildade, de paciência, encharcados de perdão, para que quando nós chegarmos nos nossos relacionamentos sociais, a sociedade possa ver nas nossas vidas o caráter de Cristo sendo manifesto, ver nos nossos corações, nas nossas ações, humildade, ver nas nossas ações bondade, humildade, mansidão, paciência. Que o Espírito Santo nos auxilie, queridos, a termos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Em segundo lugar, eu vejo aqui Paulo nos orientando a sermos guiados pelo amor. Numa cidade onde as pessoas constantemente viviam o pecado, viviam a promiscuidade, viviam relacionamentos bagunçados, numa igreja que estava refletindo a realidade da sociedade,
Paulo fala: o que deve guiar a vida de vocês é o amor. Verso 14, ele diz: acima de tudo, tudo isso que ele já citou no início, acima disso, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, Paulo está querendo dizer que os nossos relacionamentos, bem como as nossas decisões e as nossas atitudes, devem ser motivadas pelo amor. Eu não perdoo porque eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu não ajo com misericórdia e compaixão quando as pessoas estão vendo, porque o que elas vão pensar de mim? Mas eu devo agir com compaixão, com bondade, com humildade, porque eu amo, em primeiro lugar, o Senhor. Em segundo lugar, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Paulo está dizendo: coloquem de novo sobre vocês a vestimenta do amor, porque com o amor nós temos a perfeição. Ele não está dizendo que eles alcançariam a perfeição, mas que o amor é aquilo que nos leva para mais perto de Cristo, a ter uma caminhada mais efetiva. Lembrando que o amor não nos impede de chamar atenção, não nos impede de confrontar erros, de apontar situações que precisam ser melhoradas. Pelo contrário, o amor nos impele a fazer isso com compaixão, com bondade, com muita humildade, com mansidão, com paciência nos nossos corações. Muitas vezes nós não temos paciência para ministrar a família que não conhece o Senhor, porque falta amor. Muitas vezes não temos paciência uns com os outros, dentro da caminhada da igreja, porque falta amor. Muitas vezes nós não temos esse mover por aquele que está perdido, ou nós não temos essa compaixão como Jesus tinha, que Jesus, ele olhava as pessoas e se compadecia delas, porque ele estava vendo cada um deles, não como objetos, mas estava os vendo como ovelhas que precisavam ser pastoreadas, porque Jesus as amava, amava as pessoas. Ou seja, o que deve guiar as nossas vidas é o amor de Deus. Em terceiro lugar, ele nos orienta a sermos governados pela paz. Então note, o caráter de Cristo, o amor guiando as nossas vidas e a paz de Cristo governando os nossos corações. Eu amo esse versículo aqui de número 15, que ele diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Viver em paz, como nós ministramos na semana passada, viver a plenitude da paz só é possível quando nós estamos olhando para Cristo. Só é possível viver essa paz do Senhor quando nós estamos nos relacionando plenamente com Cristo, porque então a sua vida emana paz sobre a nossa história. E a expressão tanto no Antigo Testamento, que é Shalom, como aqui no Novo Testamento, não significa ausência de guerras, mas estabilidade em meio a situações de adversidade. Ou seja, a paz de Cristo sendo o juiz em nossos corações, fala do nosso coração, ele estar guardado em Cristo, estarmos em uma estabilidade, mesmo em momentos de dificuldades, que nos proporciona a maturidade para ouvir a voz de Cristo e decidirmos segundo a vontade dele para as nossas vidas. Note que o texto aqui do versículo 15, ele termina dizendo: seja sempre agradecido. Fala de gratidão, fala de uma caminhada onde nós somos gratos àquilo que Deus tem feito, e não uma caminhada de insatisfação, que é muito comum nos dias atuais. Pessoas insatisfeitas, pessoas que não agradecem ao Senhor, não são gratos por aquilo que já tem alcançado, ou pela vida que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas. Agora note que a paz governando as nossas vidas, e a gratidão sendo o carro-chefe dos nossos corações, nos permite, queridos, viver relacionamentos muito mais tranquilos. Filhos gratos ao Senhor por aquilo que os pais têm proporcionado, são filhos felizes. Lembrando que a gratidão tem tudo a ver, tem uma relação direta com a felicidade, queridos. Pessoas ingratas são pessoas tristes.
Pessoas insatisfeitas são pessoas infelizes, porque nunca alcançam, ou quando alcançam, já estão preocupadas com o que vão alcançar depois. Há muitas pessoas que estão em busca de sempre algo mais, e colocam aí expressões relativamente bonitas, dizendo, não, eu sou um eterno insatisfeito, porque eu sempre quero o melhor, sempre eu quero fazer o melhor, né? E por trás disso está escondida uma pessoa ingrata, uma pessoa que não vive a alegria, a felicidade, que não curte as conquistas. Agora, quando nós trazemos então para o casamento, olha que delícia, querido, um casamento onde os cônjuges são agradecidos uns aos outros, por mínimos gestos de carinho e de amor. É interessante porque, eu sei que não acontece isso aqui, só lá na Conchinchina, né? Mas talvez isso possa acontecer em alguma outra família, não na nossa, né? Mas, por exemplo, o marido ouve uma ministração acerca de tomar a decisão de fazer algo, e daí ele tenta fazer algo na sua casa. Ele tenta uma reação dentro de uma cultura onde o marido muitas vezes não ajuda e não faz nada. E daí ele tenta fazer do jeito dele. Vai lá e resolve um belo dia lavar a louça para ajudar a esposa, né? Ao invés de ter gratidão no coração, da esposa chegar e falar assim, meu amor, muito obrigado, né? Mesmo que ficou meio engordurado, minha irmã, mesmo que não ficou aquela lavagem perfeita que só você sabe fazer, agradeça, louve a Deus, porque é um princípio, é uma iniciativa. Mas não, muitas vezes chega, mas ficou bem mal lavado, hein? Se for para lavar desse jeito, não lava mais. É aquela iniciativa que tinha, de uma transformação, de um relacionamento saudável, de uma gratidão acontecendo ali, já vai por água abaixo. Certa vez eu vi uma família, onde o esposo, ele tentou uma iniciativa, ele não foi criado em um ambiente de romantismo, né? De nada disso, e em um determinado momento ele tenta, né? uma iniciativa de dar um presente, mas não era o presente que a esposa queria, e ela jogou um balde de água fria nele, e ele ficou desanimado, nunca mais ele quis saber de dar presente nenhum. Nós precisamos tomar muito cuidado, querido, em ser agradecidos nos nossos relacionamentos. É lógico que não tem a ver só com o marido e a esposa, pode acontecer também ao contrário, né? Mas, por exemplo, na igreja, nós sempre temos uma palavra de gratidão uns aos outros. Muito obrigado porque você fez isso, muito obrigado por aquilo. Uma palavra de gratidão nos nossos relacionamentos sociais, muito obrigado. Eu me lembro de estudar na escola as palavrinhas, né? Por favor, obrigado, com licença. E isso vai se perdendo nos dias atuais. Quando Paulo ele diz, olha, sejam agradecidos. Pare de ficar murmurando, reclamando, mas tenha uma gentileza no teu coração, de sermos agradecidos primeiramente a Deus, mas de termos essa cultura da gratidão para as nossas vidas também. E ele continua falando acerca da palavra de Deus, de levarmos em conta a palavra de Deus, em todas as circunstâncias. Onde está isso, pastor? Vamos lá para o versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, ó, a gratidão de novo, com gratidão a Deus em seus corações. Quanto tempo você dedica no conhecimento da palavra, queridos? Graças a Deus, hoje nós temos plataformas que nos ajudam também a investir tempo na palavra de Deus. Você pode se assentar para meditar na palavra, ler, estudar, todos os domingos pela manhã, todas as terças-feiras, nós temos disponibilizado para a igreja estudo bíblico, então, em torno de 25 minutos a 40 minutos, dependendo do tema, de estudo bíblico, onde você pode se assentar ali, meditar a palavra e se aprofundar na palavra. E muitas vezes você dizia antes, eu não tenho muito tempo para isso. E agora que nós temos tempo, será que nós temos investido um pouquinho mais de tempo em meditar na palavra de Deus? Meditar, aprofundar os nossos corações na palavra. Paulo ele diz que deve habitar nas nossas vidas ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, nós precisamos ser abundantes na palavra. Não fala de meditarmos um pouquinho apenas. Não fala de um momento na semana você ouvir a palavra.
não, no culto de domingo eu já ouço a palavra, já é o suficiente. Não, deve habitar ricamente a palavra do Senhor nas nossas vidas. Como eu disse, as mídias sociais nos ajudam muito, querido. Hoje você tem disponível na internet áudios de pregações. Hoje, durante viagens, você pode colocar ali ministrações, pregações para edificarem a tua vida. Nós temos, por exemplo, a Bíblia online aqui no celular, e você conta com um recurso, por exemplo, onde você pode ouvir a palavra sendo lida. De repente, durante a noite, você tem uma dificuldade em dormir logo, e fica assistindo outros vídeos, você pode aproveitar esse momento e colocar a palavra de Deus, para você ir ouvindo a leitura da palavra de Deus, até você pegar no sono. Você pode colocar enquanto está lavando a louça, cozinhando, coloca lá o celular, entra lá no Pão em Casa, entra no IPI Amambai, coloca pregações, ministrações, para que você possa estar acompanhando, ouvindo, dedique tempo específico. Há muitas formas, querido, de você ser abundante na palavra. Só não é abundante na palavra quem não quer, ou quem não dedica tempo para que isso aconteça nas suas vidas. Agora, isso é muito importante, porque quando nós formos trabalhar isso nos nossos relacionamentos, nós vamos precisar da palavra de Deus nas nossas vidas. Pastor, o Espírito Santo capacita, com certeza. Mas como minha mãe me ministrava nas provas, né? Minha mãe falava assim: filho, você já estudou para a prova? Não, mãe, fica tranquila. Na hora eu vou orar e Deus vai me abençoar, né? Eu falo assim: Deus vai te abençoar, mas Ele vai lembrar aquilo que você estudou. Não fica esperando que Ele vai mandar o anjo da cola, para te dar uma cola daquilo que você não estudou. Porque vai contra o princípio de Deus. E tem muita gente que é assim, não lê a Bíblia e fala: não, na hora que eu precisar o Espírito Santo vai me capacitar. Vai capacitar no quê, querido, se você não leu a Bíblia? Ele vai te lembrar o quê? Qual é a canção que vai trazer à tua memória? O que ele vai trazer ao teu coração? Aquilo que você se dedica, aquilo que você lê, aquilo que você medita. Então medite na palavra do Senhor. O Salmo 1 diz o quê? Que feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo, e a folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. As pessoas querem ser bem sucedidas, e a palavra de Deus já nos diz: medite na palavra de dia e de noite, porque você vai caminhar segundo os princípios do Senhor, e você vai ser bem sucedido em tudo quanto fizer. E finalmente, em sexto e último lugar, nós somos representantes de Cristo. Somos representantes de Cristo na nossa família, na nossa igreja e na sociedade onde nós estamos inseridos. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso aqui é muito sério, queridos, e é um desafio tremendo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Ou seja, cada palavra que nós declaramos, nós somos embaixadores de Cristo. É como se Cristo falasse através de nós. Será que isso é uma realidade, queridos? Cada atitude nossa, cada ação no dia a dia em casa, com a esposa, com os filhos, com os parentes, cada reação e ação dentro da igreja, cada palavra declarada, cada ação reflete aquilo que Cristo faria. Como diz aquele livro antigo, né? Nos meus passos o que faria Jesus. Os meus relacionamentos dentro da sociedade, o cristão inserido na sociedade, no trabalho, nos amigos, nos relacionamentos dentro da sociedade. Será que tudo que fazemos, nós fazemos em nome do Senhor? Fazer em nome de alguém é como ser embaixador, é alguém que responde por ele. É como se o Senhor dissesse: Tiago, você é o meu embaixador aí em Amambai. Ou seja, você toma uma decisão como se fosse eu no teu lugar. Você vai falar em meu nome, como se fosse eu falando. E as suas ações vão ser como se eu estivesse agindo. Ou seja, se eu falar bobagem, é como se Cristo estivesse falando bobagem. Se eu agir de uma maneira errada, é como se Cristo estivesse agindo por meu intermédio. Isso é muito sério, porque tudo que nós fizermos
em palavra ou em ação, deve refletir Cristo para a nossa família, dentro da igreja e na sociedade em que nós estamos inseridos. Será que nós estamos abrindo portas ou levantando muros nos nossos relacionamentos, excluindo das nossas vidas os diferentes, nos eximindo da responsabilidade? Para abrir portas, nós devemos ter o caráter de Cristo, ser guiados pelo amor, ser governados pela paz, sermos sempre agradecidos, levar em conta a palavra de Deus em todos os momentos e sermos bem conscientes de que somos representantes de Cristo aqui na terra. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e se colocar em pé neste momento. Deus tem nos chamado, querido, a uma correção de rota, no individual mesmo. Por que tantas pessoas entraram em crises terríveis familiares? Por causa da pandemia? Não. Na verdade, já estavam numa crise de princípios. E neste tempo de pandemia só veio à tona. Por isso é tempo de nós sermos tratados e voltarmos ao centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu vejo Deus operando na igreja e tocando as nossas vidas e nos preparando, queridos, como igreja, para uma grande colheita. Eu vejo isso acontecendo, mas nós precisamos ser tratados, moldados como povo de Deus, vivemos as realidades, o mesmo evangelho em casa, na igreja e fora da igreja, cristãos firmados na rocha, firmes em Cristo, que somos os mesmos, quando todo mundo está vendo e também quando ninguém está vendo, pessoas de caráter, pessoas que vivem o evangelho pleno, que tem um relacionamento real com Cristo e com a palavra dEle. Por isso essa é uma noite de apresentarmos a nossa vida diante do Senhor, e pedimos que o Senhor venha trabalhando as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Juliano para vir chegando aqui, próximo a mim. Ele vai estar orando juntamente conosco daqui a pouquinho. Mas aproveite este tempo para orar e apresentar a tua vida diante do Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te louvar, porque os teus planos não são somente para nós, mas também para a nossa família. A tua palavra nos diz que se nós crermos, nós e a nossa família, nossa casa seriam transformados. E nós cremos na tua promessa para as nossas vidas. Mas Pai querido, que as nossas famílias também sejam um instrumento de transformação onde estivermos. Que nós sejamos instrumentos do Senhor para abrirmos portas que tragam conversão, Pai querido, na vida daqueles que precisam. Que os nossos lares sejam lugares agraciados, Pai, lugares prazerosos de estarmos. Sei que neste tempo, Pai querido, ainda não é tempo de visitação, mas quando este mal, essa pandemia passar, que os nossos lares sejam um lugar, Pai, onde habita a tua presença, e que as pessoas ao se achegarem em nossos lares sintam essa presença maravilhosa do Senhor, sintam que há algo de diferente, e que nós possamos ser testemunhas do Senhor ao dizer que a diferença é a tua presença. Não é pelo que fazemos ou pelo que somos, mas é por aquilo que o Senhor tem feito em nossas famílias e nossos lares. Que os nossos lares possam provar sempre da tua provisão, que os nossos lares possam provar sempre da tua saúde, que os nossos lares possam provar acima de tudo da tua presença, porque nada neste mundo se compara, Pai, à tua presença. Nada, Pai querido, é tão precioso
quanto o Senhor estar em nossa casa, porque a tua presença é que faz a diferença. Santo Deus, que assim nós possamos ser instrumentos do Evangelho para levar essa presença aos demais lares, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, amigos de trabalho, a tantos quanto o Senhor nos permitir, para que através de nossas vidas, outras vidas possam se prostrar aos teus pés, reconhecer o teu amor e provar do teu milagre e o que a tua presença pode fazer em nossos lares, em nossas casas. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a orientação do Espírito Santo te leve a viver relacionamentos saudáveis, a ser uma porta de levar Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você também que está em casa, que Deus te abençoe, meu irmão, que você seja um canal da bênção do Senhor. E aproveite agora e compartilhe já esta ministração, essa mensagem com os teus amigos, familiares, e que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.